Ora, e recebemos agora neste âmbito, aqui em estúdio, João Paulo Batalha, membro da Associação Frente Cívica, e também o advogado Paulo Graça. Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. João Paulo Batalha, que entendimento é que podemos fazer destes casos e casinhos? Uma piscina, um atrelado, uma empresa que afinal também é de Luís Neves, temos até o caso da construção de uma mesa com recurso a materiais que são do Estado. O que é que, enfim, o que é que está aqui em causa e qual a real gravidade? Ou podemos estar ainda aqui apenas perante a ponta do iceberg? Bem, o entendimento que se consegue fazer neste momento é que não se entende nada, ou cada vez se entende menos. Já agora um aviso amigável, que não sei se é verdade, mas vi pessoas a comentarem que essas barrotes de caminho de ferro, quando são usados para caminho de ferro, são tratados com químicos potencialmente cancerígenos. Portanto, se calhar não é boa ideia serem usados para uma mesa de refeições exterior. O que de facto nos parece cada vez mais cancerígeno é esta relação de informalidade e de amizade entre o então diretor da Polícia Judiciária e este empreiteiro, que se traduz não só nas obras particulares que já conhecíamos, mas aparentemente se traduz também na atividade da própria Polícia Judiciária. Não se percebe por alma de quem é que um material apreendido no âmbito de uma investigação de combate à droga, que inclui não só a tal galera ou outro lado, mas químicos que estariam lá dentro para tratar ou produzir drogas... Que são provas. São provas num inquérito criminal, aparecem depois num terreno, à beira de uma estrada, num terreno de um construtor. Porque, quer dizer, o Dr. Paulo Graça saberá explicar isso melhor do que eu. O que se esperaria é que se aquela prova é necessária para o inquérito, tem que ser preservada, e se porventura já foi registada, documentada, etc., os químicos podem e devem ser destruídos, e o outro lado entrega ao Gabinete de Administração de Bens para eventualmente ser vendido, que é o que se faz, e o dinheiro ficar guardado à ordem do processo. Não se percebe o que é que aquilo está a fazer em Barcelos, acoplado a um caminhão da empresa. E, portanto, é bem-vindo o inquérito interno da Polícia Judiciária. Dá-me ideia que o Ministério tentou colocar alguma informação na imprensa com a versão do Ministro, mas depois as coisas não batem certo umas com as outras e, portanto, o Ministro tem que dar explicações, a Polícia Judiciária tem que dar explicações para além do anúncio deste inquérito, e eu diria que também a tutela da Polícia Judiciária, que é o Ministério da Justiça, não pode estar calado, porque isto já não tem só a ver com a relação entre o Luís Neves e o empreiteiro, começa a estar em dúvida com a forma como a Polícia Judiciária gere os processos que investiga e o material que resulta desses processos. Dr. Paulo Graça, de facto é que quanto mais vamos conhecendo, mais opacidade também parece existir em todas estas ramificações de um caso que começou aqui com uma ligação a um empreiteiro que fez obras na PJ e que está a realizar intervenções numa propriedade privada do Ministro em Odmira. Do ponto de vista criminal, parece-lhe que há de facto aqui matéria que aponte nesse sentido, com gravidade, ao ponto de estarmos a falar aqui de crimes mais graves? Boa tarde. Aparentemente pode haver, note que o descaminho de bens colocados sobre o poder público é crime e é punível com pena de prisão de 1 a 5 anos. Este atrelado estava apreendido à ordem da Polícia Judiciária. Existe um regime jurídico específico para ele poder ser utilizado, para ele poder ser utilizado operacionalmente, é o que a lei diz. E a expressão operacional tem um significado preciso que qualquer um de nós percebe. A Polícia Judiciária poderá usá-lo, poderá eventualmente alocá-lo às suas necessidades específicas, sempre mediante um despacho do seu Diretor Nacional. Portanto, é sempre a autoridade que tem competência para libertar, digamos assim, e neste caso esta galera, e transportá-la desde o local onde se encontrava até a Barcelos. Exatamente. Não se vê por isso como é que um terceiro, a Polícia Judiciária, está na posse de material apreendido. E, portanto, as duas, ou não houve essa autorização, isso terá um reflexo disciplinar e criminal, ou houve essa autorização e essa autorização está dada à margem da lei. E parece que há uma guia com essa... A guia não seguirá. Tem que haver um despacho do Sr. Diretor Nacional, na data do Dr. Luís Neves, e esse despacho... Portanto, não chega a ter sido de boca? Não. Isto tem que ser escrito. Isto tem que ser escrito. E esse despacho terá que ter sido comunicado ao serviço competente, que depois emitirá a guia de saída. É assim que as coisas se passam. E esta utilização é uma utilização por natureza provisória e operacional, eu sublinho este aspecto. Tudo o que vá
fora disto, coloca questões de legalidade muito funda. E, portanto, temos que questionar a forma como é que este empreiteiro tem o atrelado, e mais que o tem há 2 anos. E, designadamente, também, repare, há uma matéria que até agora ninguém falou, este atrelado tinha seguro para circular, andava com o seguro de quem? Se houvesse algum acidente, quem é que responderia por isto? Portanto, isso já nos leva até para outros caminhos. Exatamente, quer dizer, estas coisas não podem ser feitas... Na eventualidade de, mas que poderiam revelar-se, de facto, bastante preocupantes. Exatamente. Sendo certo que a própria lei diz que, neste caso, quando estes bens apreendidos são usados pelo Estado, e a lei aqui é muito específica, o Estado é o seu possuidor e, portanto, isto não permite que o Estado entregue os bens a um terceiro, designadamente a um terceiro que tem relações meramente empresariais com um organismo do Estado. Isto é uma coisa que não existe, nem pode existir e, portanto, isto é algo que tem que ser explicado no mínimo. João Paulo Batalha, de facto já estamos aqui num campo que vai muito além da preocupação ética. Sim, essa era, quando esta história foi conhecida, o conflito de interesses do Ministro e as decisões éticas que ele tinha tomado eram a principal questão. Essas, em Portugal, infelizmente, não comovem ninguém. Mas, precisamente porque as questões éticas não comovem ninguém, vai-se esticando a boa prática ética até passar a fronteira da legalidade, que é o que acontece muitas vezes. E, de facto, o que parece haver aqui é uma relação de proximidade pessoal que contamina não só os negócios particulares do diretor da Polícia Judiciária com este empreiteiro, como põe o empreiteiro também a fazer favores à Polícia Judiciária. Há uma narrativa que está a ser avançada, não sei se é verdadeira, de que ele estaria a guardar o atrelado porque não havia onde guardá-lo, porque estava guardado numa instalação da Marinha que precisava do espaço. E, portanto, nesse sentido, é um favor que ele faz à Polícia Judiciária e daí a tentativa de se dizer não houve prejuízo para o público ou para o erário público. Para o erário público pode não haver, mas prejuízo público existe, porque uma coisa é nós questionarmos a falta de discernimento ético de uma pessoa que estava na Polícia Judiciária e que agora é ministro. Outra coisa é percebermos que isto contamina a própria gestão das investigações e dos meios da Polícia Judiciária, e eu nem quero imaginar se isto pode ter consequências negativas, nomeadamente em matéria de nulidades, na própria investigação deste processo, que é uma apreensão gigantesca de droga e convinha que chegasse a bom porto. Se calhar, Dr. Paulo Graça, pode-nos explicar também o que é que acontecerá agora aqui, nesta matéria? Bem, em princípio, a devolução do atrelado enfim, não gerará nenhum tipo de invalidade processual, tal como a devolução do material que aparentemente o acompanhava, e para ela nós não temos nenhuma explicação plausível. Das duas, uma, houve um desleixo, uma incúria de quem entregou o atrelado e não reparou que o atrelado estava cheio deste material, ou então há aqui alguma coisa muito estranha que se passa, sendo certo que todo este material, que não é por si só... Por exemplo, imaginemos que quem fará a defesa do proprietário desta galera, onde estava este material, enfim, para trabalhar o estupefaciente, não seria estupefacientes propriamente ditos, conforme a PJ disse, mas havia material que servia para esse processo. De que forma é que fica comprometida essa investigação? Eu penso que não comprometerá a investigação. Agora, note, nós estamos a falar de material que pode ter, e normalmente tem um conjunto de aplicações lícitas, e é um material com valor comercial evidente. Pergunta, tudo o que lá está foi o que foi entregue? Perdeu-se alguma coisa? Como é que isto saiu? Como é que o material que está sob a alçada da Polícia Judiciária sai e, relativamente a este material, não há nenhuma explicação, nem autorização, nem coisa nenhuma? Note, todo este caso é um caso que evidencia um double standard, porque aquilo que se está a passar relativamente ao Sr. Dr. Luís Neves vai perfeitamente ao arrepio daquilo que tem sido, por exemplo, a conduta da Polícia Judiciária em processos onde supostamente estão em causa crimes de colarinho branco. Porque nós temos aqui uma história mal explicada. De corrupção. Por aí. Nós temos aqui uma história mal explicada. Tradicionalmente, a Polícia Judiciária, nos seus relatórios, conclui sempre, ou conclui muitas vezes, que estas coisas indiciam crime. E aqui temos o double standard, e aqui bem. Porquê? Porque temos aqui um conjunto de histórias mal explicadas, que têm que ser esclarecidas, mas que por si só não garantem que estejamos perante um crime. O double standard aqui é que, quando são outros casos, a visão é diferente. Se tudo isto, em vez de ter o nome Luís Neves, tivesse o nome Luís Sócrates, de José Sócrates, eu gostaria de saber se as conclusões seriam as mesmas, aquelas
que até agora têm estado a ser tiradas. Portanto, Luís Neves ainda está assim quase que escudado. O Dr. Luís Neves tem boa imprensa. Uma boa imagem que tem e pelo trabalho É que um tem homem feito. simpático, tem boa imprensa, portanto, se calhar por isso Portanto, também acha que está tudo a ter. pode piorar a partir de aqui, ficando desconstruída essa imagem. Pois. Dr. Paulo Graça, João Paulo Batalha, muito obrigada pela participação Obrigado. neste debate aqui neste jornal à hora de almoço.